Boa noite, pessoal. Boa noite, Marielle. Tudo bom? Olá, pessoal que tá entrando. Boa noite. Se vocês me escutam bem, aperta pra mim no coraçãozinho pra reagir aí ou escreve pra mim se o meu áudio tá bom, se vocês me escutam bem. Legal. O áudio tá bom pra todo mundo? Esperar uns segundinhos aí. Oi, boa noite, pessoal que tá entrando. Confirma pra mim se vocês me escutam bem, se o áudio tá ok. Tá joia? Aperta pra mim no coração pra eu saber que vocês me escutam bem. Sim, bacana. Vamos lá, galera. Boa noite pra todos. A gente tá aqui na nossa segunda live da nossa Semana da Saúde Mental. Joia, tô recebendo aqui que o áudio tá ok. Tô muito feliz de tá fazendo essa semana, né? Cada dia trazendo um tema super importante para que a gente possa falar sobre ele, né? E trazer aí a consciência para as pessoas, cada vez mais desmistificar, né, a questão da saúde mental. Muitas vezes, quando a gente fala na saúde mental, as pessoas automaticamente pensam na doença mental. E a ideia da saúde e da prevenção é justamente o contrário, né? É a gente conseguir ter a consciência e se conhecer mais e conhecer nossos sintomas para que a gente consiga prevenir as doenças mentais, né? Então, a ideia dessa semana é trabalhar a consciência sobre cada um dos temas que eu coloquei aí. São os temas mais recorrentes que chegam para mim em consultório, em rodas de conversa. Então, eu quis trazer um pouquinho mais sobre cada um dos temas, né? E por que nessa semana? Porque no dia 10 de outubro a gente considera, é o dia que a gente celebra o Dia da Saúde Mental, né? É mundial, um dia mundial, justamente para que a gente possa trazer, ele tem como objetivo trazer a consciência do que é a saúde mental, né? E como a gente pode se prevenir para ela. No dia de hoje que a gente tem tantas coisas acontecendo com essa nossa vida que a gente tem na loucura, 100% do tempo conectado e sempre buscando aí estar antenado com tudo e que consequência que a gente tem na nossa saúde, nas nossas emoções com tudo isso, né? Então, essa semana a gente está com várias atividades, durante o dia alguns posts e algumas informações sobre cada um dos temas, tá? A gente começou ontem com insônia. A live está disponível, na verdade deve estar vencendo, ela fica por 24 horas disponíveis aqui no perfil, mas eu vou baixar ela também no meu canal, tá? Então depois, ao final da semana, eu vou disponibilizar todo esse material. Hoje a gente fala sobre depressão, amanhã o tema é ansiedade, na quinta-feira o tema vai ser burnout e na sexta-feira não tem live, mas durante todo o dia eu vou passar dicas para vocês de prevenção e cuidados com a saúde mental, tá? Então, quem quiser fazer perguntas, né, eu disponibilizei hoje também aqui no chat, no Stories, na verdade, algumas perguntas. Quem ainda não se inscreveu na página, né, o meu perfil, dentro da bio, no meu perfil tem o link para que vocês possam se inscrever e mandar um e-mail para mim, para que no final da semana eu consiga mandar para vocês um e-book sobre todos os temas que a gente está abordando essa semana, né? E eu vou fazer um sorteio também no final da semana para as pessoas que participaram aí das lives e que interagiram comigo durante a semana, tá bom? Então hoje o tema aqui é depressão, né? Um tema tão falado também hoje em dia, né? Ontem a gente começou com insônia. A insônia, na verdade, acaba sendo um dos sintomas da depressão, da ansiedade, que a gente vai falar amanhã, do burnout. Então, eu quis começar com esse tema para trazer para vocês a importância de conhecer um pouquinho mais e de trabalhar com a higiene do sono. E hoje o tema vai ser depressão.
né? A gente fala muito sobre depressão, muito se escuta falar sobre isso, e eu trouxe aqui alguns pontos, inclusive dados da Organização Mundial da Saúde, para que a gente possa falar sobre isso, né? Vocês podem me fazer perguntas aqui no chat, tá? Quando quiserem na interrogação ou nos comentários também. E aí eu vou respondendo para vocês conforme eu for trazendo aqui os dados e conforme as dúvidas forem surgindo, tá bom? A depressão, ela é o transtorno mental mais comum que a gente tem. Hoje a gente tem esses são dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas vivendo com depressão, tá? Geralmente mais mulheres são afetadas do que homens, tá? E a depressão hoje já é a principal causa de problemas de saúde e também de afastamentos em empresas e quando a gente fala da questão de incapacidade do mundo, né? Sendo ela algum afastamento por uma incapacidade permanente ou não, tá? Então, é uma preocupação, sim, já é uma preocupação das organizações de saúde, dos governos, é uma prioridade quando a gente fala de saúde pública, né? Falar sobre o tema, né? A gente veio aí do mês que se falou muito sobre suicídio, que foi o Setembro Amarelo, e quando a gente fala do suicídio não tem como a gente não falar da depressão, tá? Por quê? A depressão, ela pode fazer com que a pessoa chegue num nível de suicídio. Então a gente se falou muito durante o mês de setembro sobre o suicídio, sobre escutar as pessoas, sobre ouvir realmente, ou dar um abraço, ou conversar, ou realmente entender que não é frescura e não é, tá com algum, tá triste, ou deixa ela aí no canto e tal. Não, esses assuntos são sérios e muitas vezes uma conversa, um abraço pode mudar a realidade da pessoa que está sofrendo com a depressão, tá? O que é importante da gente entender? A depressão, ela é caracterizada por uma falta de interesse nas atividades, uma tristeza persistente, né? Diferente de uma tristeza que a gente tenha no dia a dia, por exemplo, né? Algumas vezes a gente tem as situações do dia a dia acontecendo e que te deixam com raiva, te deixam tristes, te deixam com sensação de impotência, enfim. Essas situações são muito pontuais, é diferente de quando a gente fala com a depressão. Na depressão, a tristeza, ela é persistente, ela dura, esses sentimentos, os sintomas duram por no mínimo 2 semanas consecutivas, tá? Ele pode ter, a gente tem as nossas flutuações de humor durante os dias, mas no caso da depressão, essa tristeza vem acompanhada de uma falta de vontade, na verdade, de fazer o que a gente faz no nosso dia a dia, tá? No caso de depressão mais leve, algumas vezes a pessoa não é incapacitada de fazer as atividades do dia a dia dela, sejam profissionais ou na família, enfim, todos os seus papéis, mas quando é um grau moderado ou um grau grave, a pessoa pode sim deixar de conseguir fazer as suas atividades, tá? Então isso é um assunto bem sério. E a gente tem que ter a nossa atenção sobre o tempo de permanência desses sintomas, tá? Quais são eles? Na verdade, assim, entender qual que é a intensidade dos sintomas e a quantidade que a gente tem, né? O volume que a gente tem deles. E a depressão, quando a gente fala, muito se fala, né? A gente tem visto vários médicos na televisão, psiquiatras, programas de televisão trazendo isso daí, né, como tema. Por quê? Porque é um assunto que não envolve só a pessoa que está com a doença, né? Envolve também a família, principalmente a família, envolve os profissionais que trabalham juntos, enfim, filhos, pais, enfim, todo mundo que está envolvido junto com aquela pessoa, né? Porque a pessoa entra no estado de depressão e se for num grau moderado ou grave, ela pode realmente impactar diretamente todas as atividades dela e a vida dela no decorrer dos dias, tá? Alguns sintomas, né? Eu trouxe aqui alguns sintomas que são os mais relevantes e que são geralmente mais característicos em caso de depressão, que é a perda de energia, tá? Então a pessoa não tem energia, ela sente um cansaço extremo, não consegue fazer o que precisa fazer. A alteração no sono, e quando a gente fala de alteração no sono, a gente falou bastante sobre a insônia ontem, mas quando a gente fala de alteração no sono, a pessoa ou dorme demais ou tem a insônia, né? Ela pode oscilar para essas duas polaridades. A mesma coisa com a alimentação, né? Distúrbios na alimentação, no apetite. Ou ela tem muito apetite ou ela não tem apetite, não quer comer nada.
né? A concentração da pessoa fica reduzida, o nível de atenção, de conseguir concentrar em algum tema, fica muito baixo. Ela não consegue fazer as coisas dispersa, muito fácil, né? É uma inquietação, né? Aquela coisa que a pessoa não consegue parar e fica inquieta, fica incomodada, sem um motivo aparente, tá? Uma sensação... Opa, pera só um pouquinho que entrou uma pergunta aqui na tela, senão eu não consigo ver vocês. Uma sensação de culpa, né? De desesperança, autoestima baixa, então ela sempre tem uma sensação de que ela é inútil, né? De que ela não tem, na verdade, assim, a inutilidade dela para qualquer coisa, seja na família, ou seja em trabalho, ou em relacionamento, e vem com uma sensação de culpa muito grande, junto com a tristeza sempre, né? Ansiedade, né? A ansiedade a gente vai falar amanhã com mais calma, mas ela é sim um dos sintomas da depressão. E pensamentos de automutilação ou suicídio, né? Por isso que eu comentei que no mês passado, quando a gente falou bastante sobre o Setembro Amarelo, a gente falou muito também sobre depressão, né? Por quê? Porque em alguns casos, realmente, a pessoa traz esses sentimentos de automutilação, esse sentimento de suicídio, ou de não encontrar uma razão, ou nada faz sentido, né? Quando a gente fala no suicídio, também eu falei bastante no mês passado, mas é um tema bastante importante. A gente tem hoje cerca de 800 mil pessoas morrendo por ano de suicídio. É como se fosse uma pessoa a cada 40 segundos. E quando a gente fala que a gente teve uma morte para o suicídio, a cada uma pessoa que consegue se matar, foram mais de 20 tentativas, né? Esses dados chocam, eles são assustadores, eu diria, mas a gente consegue trabalhar e trazendo a conscientização das pessoas sobre os temas e sobre os dados, a gente consegue evitar com que isso aconteça, né? Então, quando a gente escuta alguém deprimido, a pessoa deixa ela lá, ela tá quieta, ou então a gente não sabe muito como agir, se propõe a ajudar, se propõe a conversar, a escutar aquela pessoa e saber mais o que ela tá sentindo, tá? E quando eu passo por esses sintomas que eu falei para vocês, o que é importante? A gente vai se identificar com um ou outro deles, mas a importância, na hora de você classificar uma pessoa num estado depressivo, é entender se esses sintomas ultrapassam 2 semanas. E qual que é o nível desse sintoma? É um nível moderado? É um nível leve? É mais grave, né? Ou que está incapacitando ou não essa pessoa de fazer essas atividades. Dependendo do caso, a gente tem sim que trazer essas pessoas para tratamento, né? Quando tratamentos mais sérios, com medicamentos, com psiquiatras. Num caso mais leve, a gente consegue trabalhar com terapia ou com alguma terapia alternativa, a gente já consegue grandes melhoras aí na evolução e no dia a dia da pessoa, tá? Mas o que é importante a gente saber qual que é o nível que essa pessoa tá, né? Se ela realmente está num estado de oscilação de humor, de uma atividade normal do dia a dia, de um acontecimento normal, então, terminou um relacionamento, brigou no trabalho, ou recebeu uma bronca do pai, quando é no caso de adolescente, assim, se for uma perda de interesse por alguma coisa, um nível de tristeza por conta de algum evento, um luto, por exemplo, é normal a gente ver esses sintomas. Se ultrapassar 2 semanas e eles começarem a entrar num nível de gravidade maior, a recomendação é sempre procurar um médico, tá? Um médico, um psicólogo, algum profissional da saúde que tem especialidade na depressão. Eu trouxe 2 temas aqui, na verdade, que são importantes da gente saber. Quando a gente fala da depressão, a gente tem que entender se é uma depressão, um transtorno depressivo recorrente, né? Ou só uma tristeza, ou se a gente entra no nível de bipolaridade também, né? O transtorno de bipolar, também a pessoa oscila entre a mania e a euforia e o estado depressivo. Então, algumas vezes fica, inclusive, mais difícil da pessoa ser classificada ou identificar que ela está num nível de depressão, tá? Ou ela está classificada como depressão. Quando a gente fala aí dos níveis mais simplesmente depressivos, recorrentes, a gente classifica como grau leve, moderado ou grave. No grau leve, como eu comentei, a pessoa dificilmente para de exercer as suas atividades do dia a dia. Ela consegue ainda, mesmo com tristeza, com ansiedade, com insônia, com sentimento de culpa ou de se sentir mal ali ou de incapacidade, ela ainda consegue exercer
as suas atividades. Então, ela vai trabalhar, ela vai para uma faculdade, ela vai para a escola, ela se mantém no relacionamento sem aparentemente alguém perceber. Mas quando a gente entra num nível mais sério, moderado para o grave, a pessoa pode entrar no nível de incapacidade de exercer suas funções, tá? Os seus papéis aí do dia a dia. Então é importante sempre ficar de olho em relação a isso. Quando a gente fala da mania, né, e na verdade da bipolaridade, a pessoa quando entra no grau aí da euforia, ela pode ir para um estado de mania, para um grau de alta, sei lá, de euforia, que as pessoas falam, ela tá bem, ela tá alegre, ela tá bem se relacionando e tal, mas na verdade quando ela normaliza, e quando ela cai no nível da depressão, muitas vezes pode ser mais profundo do que a pessoa que já fica direto nesse nível de depressão, tá? Num nível mais característico da depressão. Então, os objetos, na verdade, os episódios maníacos, eles oscilam bastante entre essa euforia e a depressão, tá? O que contribui para esses estados depressivos? Muitas coisas, na verdade, são vários estudos e várias pesquisas, a Organização Mundial da Saúde indica, na verdade, vários temas para que se busquem entender um pouco mais sobre isso, o que causa, o que contribui hoje com a depressão, mas muita coisa está relacionada, dos fatores estão relacionados aos fatores sociais e psicológicos, né? Há 2 semanas eu estive falando com um grupo de jovens e a gente falou muito sobre esse tema, né? O quanto hoje a tecnologia atrapalha ou não em relação às doenças mentais, né? Então, hoje as pessoas têm que estar conectadas o tempo todo. Se você não responde um WhatsApp, ou você não responde um e-mail, ou você não sabe o que está acontecendo porque você não viu alguma matéria, algum tema que está na mídia, você sofre bullying, você sofre algum tipo de preconceito. Então, toda essa questão, esses fatores sociais, interfere muito hoje em dia quando a gente fala das doenças mentais, tá? Então, o isolamento, a gente tem aquela sensação, tenho 1000 amigos no Facebook, mas quando você precisa sair ou precisa conversar com alguém, quem que você tem do seu lado? Né? Dificilmente você tem alguém ali no dia a dia te acompanhando, ou que você pode considerar mesmo como um amigo, para falar ou para conversar, e muito disso faz com que a pessoa se sinta mal, né? Se sinta triste, se sinta inapto a ter amigos, enfim, todos os sentimentos em volta disso aumentam numa proporção muito grande, né, do que no passado, por exemplo, que não existiam essas redes sociais. Estou dizendo assim, a tecnologia vem para ajudar e a gente tem que usar sim a nosso favor, os benefícios são imensos, mas a gente tem que saber moderar até que ponto que aquilo está fazendo bem ou que não está fazendo bem para as pessoas, né? Então, a gente já tem, por exemplo, o Instagram é uma ferramenta que eu acho incrível quando a gente trabalha essa questão do bullying cibernético e a questão online, né? Então, ele já de um tempo para cá não mostra a quantidade de curtidas, né? Muito se polemizou em relação a isso, mas na verdade a causa principal era isso: quantas curtidas a pessoa tem, quantas eu tenho, eu sou pior que ela. Era esse nível de comparação, né? Quando eu atendia as pessoas, eu escutava muito isso: eu pus lá e o fulano teve mais curtidas do que eu, né? E se vocês digitarem, por exemplo, colocarem a hashtag ansiedade no Instagram, ele vai aparecer uma telinha para vocês para perguntar, ou suicídio também, né? Na verdade, acho que é o suicídio que está aparecendo direto. A ansiedade algumas vezes aparece, outras não. Ele te indica, ele pergunta: você precisa de alguma ajuda? Né? Do suicídio é certeza. Então, assim, que tipo de coisa que as redes sociais já estão tendo que trabalhar e se preparar quando a gente fala dos episódios aí de doenças mentais ou de bullying que estão acontecendo e que automaticamente leva para um estado de ansiedade, um estado depressivo, enfim, de preconceitos, enfim, de todas essas situações que a gente tem tido aí, tá? Então é muito importante a gente entender que a depressão pode sim, ela na verdade, uma das resultantes de muitas questões sociais, né, dos relacionamentos sociais, psicológicos e biológicos. Algumas vezes a gente tem uma questão biológica também, algum medicamento, alguma doença, né? Então, se a pessoa está passando por uma doença, ela tem um fator fisiológico e aquilo pode acarretar, por conta de medicamento ou não, sintomas também depressivos, tá? E aí o médico que está acompanhando tem que saber dar uma olhada e observar se é o caso de entrar com algum tipo de antidepressivo ou não.
né? As pessoas que passam por algum caso muito extremo, ou por eventos que são como os traumas, abusos, luto, grandes perdas, elas têm uma maior propensão a desenvolver os sintomas da depressão, tá? Então, como eu falei, os sintomas da depressão em si, acho que a maioria de nós acaba tendo isso no dia a dia, né? O quanto isso se caracteriza, o quanto isso aumenta, ou a intensidade que isso tem no nosso dia a dia. Passa de 2 semanas, ele se oscila muito. Como que a gente trabalha em relação a isso? Como a gente observa em relação a isso, tá? A gente tem alguns programas de prevenção, né? Eu acho que a conscientização, e quando a gente fala sobre os sintomas, quando a gente fala sobre o tema, a pessoa que está vivenciando aquilo consegue ganhar a confiança de buscar uma ajuda, mas a principal ajuda é buscar um terapeuta, buscar um psicólogo para trabalhar. Nos casos mais leves, algumas vezes o medicamento não é necessário, tá? O psicólogo vai entender, trabalhar junto geralmente com uma equipe de psiquiatra, algum outro tipo de profissional da área da saúde também, para entender se é o caso ou não de entrar com medicamento. Nos casos moderados e mais graves, o medicamento geralmente é indicado com auxílio do psiquiatra, tá? Isso eu gosto muito de reforçar, gente. Hoje em dia, com o Dr. Google aí, as pessoas ficam mal. E nos grupos de conversas, todo mundo fala, tô tomando antidepressivo, tô tomando um remédio para ansiedade, ou um remédio para dormir, e acaba um indicando para o outro, né? Mesmo alguns desses remédios, a maioria deles sendo tarja preta, infelizmente a gente vê as pessoas se automedicando. Não façam isso, né? Por quê? Esses são remédios que são controlados, você tem dosagem para entrar e começar com a medicação e dosagens para você ir retirando conforme os sintomas vão melhorando, né? Você não pode tirar de uma hora para outra ou radicalmente porque você tem contraindicação para fazer isso. Então, se percebeu que tem algum dos sintomas, que isso persiste, que você que está tendo impacto na sua vida, tendo impacto ali nas suas atividades, nos seus papéis na sociedade, procura uma ajuda, né? Quando a gente fala numa psicoterapia ou algum grupo de ajuda, por exemplo, de pessoas com depressão, a gente pode trabalhar ou individualmente com os profissionais, né? O profissional com o paciente, ou em grupos, né? A gente tem muitos grupos que trabalham, que discutem, que falam sobre o tema, e que também algumas vezes ajudam a pessoa nesse grau inicial, nesse nível inicial de depressão, sem necessariamente deixar com que o estado piore e seja necessária uma medicação, tá? Mas é muito importante que tenha um profissional da área da saúde envolvido e que você busque e que você entenda que isso não é uma coisa que tem que ter estigmas ou paradigmas ou preconceito ou vergonha de assumir que você tem um desses sintomas, né? De novo, não é a oscilação do humor que a gente tem no nosso dia a dia, frente a um término de um relacionamento, a uma morte, a uma perda de um emprego, as dívidas, né? Eu falei muito ontem sobre isso, quando a gente falou da insônia. Hoje eu fiz muitos estudos e analisei muitas coisas. E esse ano também eu fiz um curso de psicologia econômica, onde a gente trabalha e entende um pouco da nossa mente humana, quando a gente fala de recursos como dinheiro, energia, tempo, que a gente não consegue controlar muito bem, né? E principalmente o dinheiro é um ponto que adoece muito as pessoas, né? Um dos fatores que mais levam as pessoas a adoecer. Então, como eu falei ontem, uma pessoa que tem uma preocupação financeira, ela tem 2 vezes mais chance de adoecer do que uma pessoa que não tem uma preocupação financeira, né? E hoje em dia, quando a gente fala nesses sintomas depressivos ou de ansiedade, muitas vezes, e principalmente com homens, estão associados à questão financeira, tá? E não só homens, mas os homens trazem isso ou eles buscam ajuda dizendo isso. Eu não tô dando conta de manter minha casa, não tô dando conta de pagar as contas. Enfim, o homem tem aquela pressão social de ser o mantenedor, por mais que isso tenha mudado e as mulheres hoje trabalhem e tenham muitas são independentes financeiramente, mas o homem tem aquilo dentro dele e uma cobrança interna de que ele tem que ser o provedor, né? Então, muitas vezes isso acaba adoecendo os homens muito mais do que as mulheres. Mas a mulher também tem essa preocupação, né? Então, quando a gente fala da questão financeira com a mulher, geralmente ela não consegue
sair de um emprego, né, porque ela tá dependente financeiramente daquele trabalho, então ela tem que aguentar o chefe, tem que aguentar o emprego que ela não gosta. Muitas vezes ela pode estar dependente em um relacionamento, porque ela é dependente financeira da pessoa, e aí ela se submete a relações abusivas, e tudo isso pode vir trazendo sintomas de depressão, de ansiedade, insônia, enfim. Vários sintomas de doenças mentais, tá? Então, emocionais, a gente tem que estar atento a isso. Então, quando a gente fala na questão de financeira, é uma das questões que a gente mais tem que tomar cuidado para não se julgar, não se culpar, não se colocar no lugar de errado aí quando a gente fala de ter sintomas em relação a isso, tá? A depressão, eu gosto muito de falar, ela é tratável, né? Então as pessoas têm muito estigma ainda de dizer assim, o fulano é depressivo, ele vai ser assim a vida inteira, né? Ou a minha mãe era depressiva, meu avô era depressivo, então eu sou assim, então não tá na genética e eu vou ser depressivo, meu filho vai ser o que quer que seja. Não, a depressão ela é tratável, né? Então identificou que tem algum dos sintomas, né? Então eu vou repetir alguns deles para algumas pessoas, eu percebi que entrou aqui depois. Uma tristeza persistente, né, que ultrapassa aí 2 semanas, e uma tristeza forte, né, aquela coisa assim de, perdi aconteceu alguma coisa, eu fiquei triste e uma oscilação de humor normal. Não, é uma tristeza que persiste e que fica ali por mais de 2 semanas e algumas vezes impossibilita a pessoa de realizar as atividades dela do dia a dia, né. Um cansaço, uma falta de energia, ela não tem força para fazer as coisas. Alterações de sono, né? As alterações podem ser os dois opostos. Ou a pessoa dorme demais, ou ela tem insônia, não consegue dormir, né? Alterações de apetite, a mesma coisa. Ou ela come demais, ou ela perde o apetite. Sentimentos de culpa, de inadequação social, de automutilação e alguns sentimentos aí que podem levar, inclusive, à questão do suicídio, que eu falei também bastante aí no começo. Tá? Então, percebeu que tem algum dos sintomas, que ele está se intensificando, busque ajuda profissional, tá? A depressão é tratável, você pode conversar com um psicólogo, você pode ir para um psiquiatra, ele vai identificar com você se os teus sintomas são tratados com algum outro tipo de terapia ou enfim, qualquer outro tipo de ação que não necessite de um medicamento, ou se ele perceber que vai entrar com medicamento, o psiquiatra é a pessoa que vai te indicar. Então, ele vai saber a dosagem correta para você, frente aos seus sintomas, a quantidade de sintomas que você tem, a intensidade do sintoma que você tem e a hora de parar, né? Então, ele vai te acompanhar para você saber, inclusive, como é que tá a entrada da medicação, como é que você vem reagindo, se precisa aumentar a dose ou diminuir a dose, tudo isso quem faz é um psiquiatra, tá? Não façam isso sozinhos, não se automediquem, porque isso é bem complicado, isso é bem sério e não é o recomendado, tá? Bom, eu coloquei aqui alguns pontos que eu trouxe, né? Eu acho que é importante de trazer esses temas. A ideia da live aqui é eu falar um pouquinho sobre os temas e escutar de vocês. Se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma dúvida, algum caso para compartilhar. Deixa eu ver, tá que chegou aqui alguma pergunta. Não chegou nenhuma pergunta aqui pelo sistema. Então, se alguém quiser escrever aí alguma coisa ou compartilhar, é importante, gente, a gente ter consciência dos nossos sintomas. Algumas vezes a gente vai querer esconder das pessoas, ou falar, eu tô sentindo isso, mas eu não quero contar para ninguém, ou por vergonha, ou por também a autoaceitação. Mas busquem ajuda, tá? Os profissionais da saúde estão preparados para isso, cada vez mais se fala sobre o tema, a Organização Mundial da Saúde faz diversos trabalhos de prevenção, né? Quando a gente fala da prevenção, a gente trabalha desde a escola, né, com programas com crianças e pais também, crianças, adolescentes e pais, para que consigam ali desde a infância trabalhar sintomas depressivos, que infelizmente as crianças cada vez têm tido mais também, tá? Então isso não é uma coisa só para os adultos, pelo contrário, hoje em dia cada vez mais crianças precisam de ajuda nesse sentido, porque não se adequam, né, a toda essa, tem acesso a toda essa tecnologia, mas chega na escola, tem um modelo de educação que muitas vezes é muito arcaico, ou muito antigo, ou que ela não consegue entender por que ela está aprendendo aquilo,
E essas crianças de hoje em dia têm um nível de aceitação, de tolerância, algumas coisas diferentes do que as crianças do passado, né? Então, elas têm acesso a muito mais informação do que se tinha, elas têm uma conectividade e um nível de trabalhar a hierarquia de uma maneira totalmente diferente do que era no passado, e muitas vezes isso vai sendo uma dificuldade para os próprios pais lidarem com aquilo. Então, existem vários grupos de prevenção aí de depressão em escolas, com adolescentes, com jovens, em faculdades, e isso facilita para todo mundo. E idosos, inclusive, né? Pessoas que estão aí numa fase, por exemplo, ou de pré-aposentadoria ou de aposentadoria, tem muitos grupos de prevenção de preparação para essa fase, né? Porque o que acontecia? As pessoas se aposentavam e tinham que parar de trabalhar, né? E aí o que acontecia com a cabeça dessa pessoa que estava acostumada a trabalhar a vida inteira? Geralmente as pessoas entravam num estado depressivo. Então hoje a gente vê muitos grupos de pessoas, não idosos, quando a gente fala idosos, são pessoas que a gente achava que eram só os velhos e que não tinham mais atividade econômica, enfim. Hoje em dia isso é muito diferente, né? As pessoas aposentam muito novas. Ou então aposentam e precisam continuar trabalhando porque a aposentadoria não dá conta de pagar, por exemplo, um plano médico. Então, todas essas relações que a sociedade, a atualidade, podem impactar para que um idoso também tenha depressão. Então, existem muitos grupos. Se você percebe que tem alguém, ou você, ou alguma pessoa próxima a você, que tem algum estado depressivo ou que precisa de alguma ajuda, não hesite em ajudar ou de indicar esse profissional até ajuda, tá? Vocês têm algumas informações que eu tô postando aqui, tá? Vocês, se quiserem me chamar no privado, algumas vezes as pessoas durante a live não escrevem, mas podem me mandar mensagem no privado, se eu puder indicar ou compartilhar alguns atendimentos, ou inclusive algumas ações que tem, que eu saiba que pelo Brasil todo, eu consigo fazer essa junção, esse meio de campo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Algum tema que vocês queiram falar especificamente aí? Algum caso? Eu fiz algumas, explicando ainda da semana de saúde aí. A gente tá falando cada dia sobre um tema. Eu tô fazendo algumas promoções que elas valem por toda a semana, tá? Então, ontem teve promoção de massagem, que vale por toda a semana, tá, gente? A promoção do dia não é só para aquele dia, não. Hoje a gente fez as barras de Axis também. E amanhã o lançamento vai ser, na verdade, uma promoção e um lançamento, tá? Que vai ser um tema bem interessante pro tema de amanhã, que é a ansiedade. E a ansiedade, inclusive, é um dos sintomas recorrentes em pessoas com depressão. Então, acaba uma coisa ligando a outra, uma coisa juntando a outra. Então, amanhã também a gente vai falar bastante coisa importante na live das 9 horas, tá? Bom, quem ainda não se inscreveu no site para eu pegar o e-mail, tá? O link tá na bio aqui no perfil do Instagram. Se cadastrem, porque no final da semana eu vou mandar um e-book para todas as pessoas com todos esses temas que foram abordados aqui na Semana da Saúde Mental, e vou fazer um sorteio também para as pessoas que participarem, tá? Então, não deixem de participar lá, de se inscrever e acompanhar e compartilhar nossa semana com as pessoas que vocês sabem que também estão precisando, né? Muitas vezes a pessoa fica mais tímida ou não quer entrar. A live fica disponível aqui por 24 horas, tá? No meu perfil. Assim que eu termino aqui, eu já disponibilizo a live. E também vou colocar no meu canal do YouTube depois que a gente terminar aqui, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Me mandem feedbacks do que vocês estão gostando ou não da Semana da Saúde. Dúvidas ou perguntas para a live de amanhã. Amanhã é um dos temas mais esperados, que é a ansiedade. O tal do mal do século, né? Você fala muito sobre isso. Então, amanhã também tem bastante material que eu preparei para mandar para vocês. Deixa eu ver se chegou aqui. Acho que não, tô vendo se chegou pergunta, mas não chegou não. Então tá, pessoal, vejo vocês amanhã. Então amanhã o tema é ansiedade, na quinta-feira é burnout. Pergunta para amanhã. Oi, Bru, pode mandar ou me manda depois no privado. Amanhã eu imagino que tenha bastante pergunta, porque é um dos temas mais esperados. Então, gente... Opa, peraí que chegou uma pergunta. Se existem pessoas mais suscetíveis à depressão do que as outras.
Marielle, algumas pessoas dizem que sim, né, que tem a questão genética que pode envolver, pessoas que estão com algum tipo de doença física mesmo, que podem ativar mais fácil os sintomas da depressão, mas hoje em dia eu diria que qualquer pessoa é suscetível a ter uma depressão, tá? Dependendo do nível de tolerância dela, como ela lida com as situações do dia a dia, com os acontecimentos da vida dela, ela é suscetível a ter os sintomas depressivos. E aí aquela coisa, se ele se mantém, se ele começa a se agravar, ou a intensidade dele aumenta, ele pode sim ser caracterizado como uma depressão e precisar de uma ajuda, de um tratamento, de um medicamento, enfim, o que quer que seja, tá? Então, alguns estudos já falam sobre a questão genética ou a questão, enfim, que são por conta de alguns medicamentos que as pessoas já tomam, uma pessoa com doenças, por exemplo, com câncer, ou com outras doenças mais graves, por exemplo, problema cardíaco, podem desenvolver sintomas depressivos por conta da doença também, tá? Então, mas eu diria que hoje qualquer pessoa, no mundo que a gente vive, qualquer pessoa é suscetível a sintomas de depressão, né? É o que eu falei, é o transtorno mental mais comum. A gente tem hoje mais de 300 milhões de pessoas vivendo com depressão, né? Já é a doença que mais impacta e que influencia mais na incapacidade mundial, tá? De trabalho, de papéis, de relacionamento, de tudo. Então, é um assunto muito comum, mas ainda assim existe muito tabu em cima disso e das pessoas se tratarem ou buscarem ajuda ou tomarem medicação e tudo mais, tá? Não sei se eu respondi aí a sua pergunta. Bom, gente, então eu vejo vocês amanhã, tá? Continuem acompanhando aí a nossa semana e podem me mandar mensagem no privado se alguém preferir ou quiser saber mais alguma informação mais detalhada, tá bom? Uma ótima noite para vocês e vejo vocês amanhã às 9 horas aqui na live novamente. Tchau!